Aí, quando veio as aulas, onde teve as aulas na pós, que era para fazer um podcast, eu nunca tinha feito um podcast. E nisso eu já tinha uma ótima relação com o meu aluno, com as primeiras impressões que eu tive deles, bem no início do ano. Veja bem, quando eu propus isso lá no segundo bimestre, né, ao trabalho do podcast, eu ouvia podcast. Assim, eu ouço no carro podcast, gosto muito, mas eu nunca vi a possibilidade de eu trabalhar, eu não sei lá, nunca me tinha me despertado que eu poderia usar essa tecnologia em sala de aula como ferramenta pedagógica. E aí, na aula, quando ele pediu porque a gente fizesse o podcast, olha, sabe quando você entra com a cara e a coragem, só acreditando que pode dar certo, mas sem saber, mas com muita vontade? E foi pelo Instagram que os alunos me mandavam, porque eu vi que minha caixa postal estava ficando muito cheia, eu não estava conseguindo, mas deu super certo. Eles me mandavam pelo Instagram, eu abria. Alguns que não conseguiam me enviar, eu ouvia em sala de aula. Há 6 anos eu trabalho com literatura em sala de aula, livros. Como ano passado, ano de 2022, eu peguei praticamente todas as turmas da escola. Foram 18 turmas do ensino fundamental. Todos os sextos e todos os sétimos anos. Todos os sextos e todos os sétimos. Tá? Cada turma aí, 32 alunos. É muito aluno. E eu vi que, apesar de eles estarem na sexta e nos sétimos anos do ensino fundamental, eles tinham interesse em ler. Aí eu escolhi alguns capítulos, né, que eu achei que era mais interesse deles. E a partir desse livro aqui, que todos tinham acesso a este livro em sala de aula, e a gente lia o livro junto, interpretava os capítulos. Aí, depois dessa leitura do livro, é que eles fizeram o podcast. Depois da leitura em sala, né, com as turmas de sétimos anos, eu aproveitava, fazia uma pincelada ali da gramática e tudo dentro dos textos, mas o trabalho principal do bimestre foi o podcast. E o mais legal que eu achei é que, como eu não dominava as tecnologias também para podcast, alguns alunos também me ensinaram em sala de aula. Então, teve essa coisa, assim, eles me ensinaram, a gente aprendia junto, e o aluno que dominava mais a tecnologia, ele ensinava os outros em sala de aula, e aquela coisa, que proibido celular, não, foi o momento de usar celular, né? E quando eles construíam o podcast deles, eu dividia a turma. Uma turma, porque foi em grupo, trabalho em grupo. Algum grupo ficou na biblioteca, outro na sala, até a sala da direção virou trabalho, porque eu tinha que distribuir esses alunos. Iam para o pátio e um grupo ficava na sala. E eu ia ficando, sabe, monitorando assim. Tem que querer muito fazer um trabalho, mas sabendo que os alunos vão todos participar. O aluno autista participou também, quando o aluno autista ele participa de um trabalho assim, a gente vibra muito, porque não é muito comum. E usando a tecnologia, eles se interessam muito, eles se interessam por tecnologia. Teve uma aluna que entrevistou o pai dela no podcast, que o pai dela é empresário, aluna nossa aqui de Ceilândia. Teve um outro grupo que entrevistou a masoterapeuta, aluno dos sétimos anos. Teve uma aluna, inclusive essa aluna, primeiro bimestre, não tinha participação na aula, a gente fazia de tudo e ela não participava em todos os professores, é uma coisa incrível, sempre tem esse aluno. Ela fez o podcast, inclusive o assunto que ela pediu para mim, professora, se eu quiser fazer um outro assunto que não seja o livro, eu posso fazer? Porque eu gosto muito de basquete e eu queria muito fazer o podcast sobre basquete. E ela fez, eu autorizei, falei, claro, a minha intenção aqui é que você faça o podcast. Aí depois, né, depois que eles fizeram, eles mandaram para mim, para o meu e-mail. Alguns eu pedia para refazer, que podia melhorar, que eles podem sempre melhorar. Eles refaziam com o maior prazer.
Sabe, em nenhum momento eles questionaram, mandaram para o meu e-mail, e era sábado, domingo, eu ouvindo esse podcast no trânsito. Aí, o podcast foi um dos trabalhos. Eles formaram um grupo entre si, eu participava do grupo do WhatsApp, ouvia um podcast dos outros colegas. E aí dentro eu trabalhei a cooperação, a criticidade, a colaboração da família. Inclusive, um aluno falou, professora, a minha voz não é bonita. Eu fiquei tão emocionada que eu cheguei a chorar quando eu vi o podcast do meu aluno, de tão perfeito que estava. Que, sabe? Nem posso falar muito que eu vou chorar, que eu sou chorona. Aí eles foram... Então, aí eles fizeram a capa do podcast, nas aulas após que ele falou, né, sobre a musiquinha do som inicial, quando a gente ouve o podcast, que tem a trilha também. Então, eles fizeram tudo. É claro que, como alguns podcasts foram feitos em sala de aula, assim, com barulho, né, de escola, isso foi o menos importante. Porque o mais importante é eles fazerem grupo, um ajudando o outro. Aquela aluna que não participou fez para mim, inclusive essa que fez de basquete, ficou muito bom o podcast dela. Ela colocou assim, eu sinceramente eu achei que superou muito a expectativa. Eu tenho certeza que houve sim essa transformação do aluno, porque eles também nunca tinham trabalhado pedagogicamente o celular em sala de aula, na escola. Essa foi também a primeira experiência do meu aluno. E teve uma aula de uma turma dos sétimos anos que um aluno falou, professora, eu vou criar um podcast e vou falar sobre o esporte que eu pratico, porque eu jogo futebol. Lembro bem o nome dessa aluna, Ludmila. Ela é uma atleta aqui em Ceilândia. E eu falei, Lud, então começa a fazer o seu podcast, vamos mandar os podcasts para os seus colegas e um vai enviando para o outro, daqui a pouco você vai ter vários ouvintes. Isso foi uma experiência. E em outro momento, um aluno falou assim, professora, a gente vai fazer podcast para a gente estudar. E toda semana a gente vai... Ela mesma, não fui eu, Edson. Ela, depois de todo o trabalho, tudo que foi apresentado, a avaliação final, o fechamento de bimestre, o aluno chega para mim e fala, professor Ian, nós vamos formar grupo de estudo. Toda semana, um vai estudar determinado assunto, vai fazer um podcast sobre aquele assunto e para a gente estudar junto, formar grupo de estudo. Eu vibrei, eu falei, nossa, que maravilha, que fantástico. Aí sim, quando ela teve essa ideia, eu só falei assim, o que você precisar da minha ajuda, você tem o meu contato, mesmo que eu não esteja neste momento dando aula para você, mas você tem minhas redes sociais. Vamos conversar sobre isso. E aí a gente conversou um pouco, aí eu até falei, olha, vai ser muito legal, porque, de repente, um assunto que você domina, um exemplo, história. Falei para a Ludmila, minha aluna do 7º ano. E você vai, naquela semana, vai ensinar os seus colegas, através do podcast, aquela matéria. E na próxima semana, uma outra colega sua que dominar uma outra disciplina, ela vai fazer um podcast sobre o outro assunto. E isso vai virar uma corrente, uma rede, daí a pouco está a escola inteira ouvindo o podcast dos alunos.